Meus amigos, o mundo não será mais o mesmo depois de 2020, e todos sabemos por quê. Mas se não será mais o mesmo para o Ocidente, não será também para a Ásia, ou especificamente para a China. Altas patentes do Partido Comunista Chinês já sabem que a coisa complicará muito para a China daqui para frente. Porque países ocidentais que há bem pouco viviam adormecidos em relação ao domínio chinês da economia, agora despertam e já passam não só a acusar a China de espalhar o vírus chinês pelo mundo, como de impor às suas economias uma espécie de mordaça. Sim, tão óbvio, algo que tem acontecido há tanto tempo, mas precisou que chegássemos em 2020, depois dessa última pandemia que vem da China, como as anteriores, para percebermos que estamos todos de mãos amarradas, porque nossas empresas foram todas lá para a China. E certamente já começa no mundo todo uma espécie de boicote a produtos chineses. A Rota da Seda, através da qual a China impunha o seu domínio econômico mundial, a ponto de se tornar hegemônica, pode ser desativada por conta desses boicotes. E uma terceira razão é também a indisposição de países ocidentais para com chineses em seus territórios. E aqui é preciso lembrar que é muito fácil reconhecer um chinês em qualquer lugar que haja um chinês. Isso tudo já chegou ao conhecimento do Partido Comunista, lá da China, e a preocupação por parte deles é grande, tão grande que já está em operação um contra-ataque para colocar nas costas dos Estados Unidos o que eles, junto com os globalistas, também americanos, fizeram. Quando digo globalistas americanos, estou colocando como símbolo de todos eles ninguém mais, ninguém menos que George Soros, o homem que se dedica diuturnamente a destruir o Ocidente, a destruir a civilização judaico-cristã. Ele também está envolvido com a China e muito. Mas vejam qual é a tática dos chineses agora. Vocês estão vendo aqui esta senhora, uma senhora numa tela. Ela é uma apresentadora, numa TV chinesa, a TV estatal China View, é a senhora V, ou Miss V, e em seu programa, que foi retransmitido por uma TV árabe lá da China, com base na China, ela acusa, trazendo especialistas, os Estados Unidos de terem plantado o vírus no mundo. Essa matéria saiu em várias fontes, mas eu tomei aqui como base a Memry porque é o maior site ocidental em língua árabe. A matéria dizia o seguinte: a vlogger chinesa Miss V disse em um episódio da China View, publicado pela CGTN Arabic TV, que tem sede na China, em 17 de março de 2020, que a presença de várias cepas de coronavírus nos Estados Unidos, a presença de várias cepas de coronavírus nos Estados Unidos corroboram a ideia de que ele surgiu lá, em primeiro lugar, lá nos Estados Unidos, e depois foi levado para a China nas Olimpíadas Militares em Wuhan por americanos. A matéria diz que a coincidência entre o surto inicial de coronavírus
e os Jogos Mundiais Militares de 2019 em Wuhan, nos quais os Estados Unidos participaram, traz a possibilidade de que os Estados Unidos tenham tido muitas mortes por coronavírus, que foram documentadas como mortes por influenza. E o CDC, encerrado no antigo Laboratório de Pesquisa de Armas Biológicas dos Estados Unidos, Fort Detrick, tudo isso sugere que o Covid-19 teve origem nos Estados Unidos e não na China. Isso foi dito num programa de televisão retransmitido para o mundo árabe, para a China e para o mundo árabe. A senhora V disse que, desde o surgimento do novo coronavírus na China, alguns seguidores perguntaram a ela: você acredita em uma história de que o novo coronavírus possa ter sido produzido nos Estados Unidos? E toda vez que minha resposta foi não, não posso acreditar, a menos que haja evidência para isso, surgiram as evidências. Inicialmente, muitos pensaram que o surgimento do vírus ocorreu em um dos mercados de frutos do mar em Wuhan, mas pesquisadores chineses relataram em uma nova pesquisa que a transmissão do novo coronavírus havia começado desde dezembro passado fora do mercado de Wuhan, e o vírus pode ter sido transmitido de uma fonte ou de outras fontes para o mercado de frutos do mar, onde a rápida disseminação da transmissão começou devido à presença de um grande número de contatos próximos nesse local. E a pesquisa também relatou que o vírus começou a espalhar-se após os Jogos Militares, as Olimpíadas Militares em Wuhan. Olimpíadas Militares Internacionais, ou Jogos Militares Internacionais em Wuhan, que terminaram em outubro de 2019. Espera-se, portanto, que o paciente zero na China tenha vindo de fora da China. Agora vejam que interessante. Junto com essa narrativa chinesa, ou melhor, junta-se a essa narrativa chinesa uma empresa japonesa de biotecnologia. A Asahi Corporation do Japão publicou um relatório nos últimos dias indicando a possibilidade de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Entre as mortes causadas por infecção por influenza, e o governo dos Estados Unidos reconheceu recentemente essa possibilidade. Essa notícia causou um amplo debate nas mídias sociais sobre a possibilidade do vírus ser transmitido para a China do exterior durante os Jogos Olímpicos Militares de Wuhan, com a presença de 109 países, incluindo os Estados Unidos. Bem, aqui a ideia desta empresa japonesa é que existem mais cepas de coronavírus identificadas hoje nos Estados Unidos do que na China. Bem, a ideia é a seguinte: dizer que, por conta de haver nos Estados Unidos mais cepas de coronavírus, a China, por ter menos, recebeu de fora. Isso quer dizer, de modo bastante resumido, o seguinte: para ter havido o coronavírus era preciso o pai e a mãe do coronavírus, vamos dizer assim. A primeira geração, a cepa A. Bem, o coronavírus, portanto, viria da cepa C. A cepa A o pai, a cepa B a mãe e, finalmente, o coronavírus, a cepa C. Agora já existe a D e E e por aí vai. Bem, o que os chineses e alguns japoneses estão dizendo é que nos Estados Unidos é que estão a cepa A, a cepa B, o que não foi identificado na China. Portanto, é claro que se o vírus nasceu de um cruzamento de outras cepas, e essas cepas não estão na China, é evidente que eles vieram de fora. Bem, esse é o argumento. Acontece que quem nos garante que a cepa A não esteja na China? O Partido Comunista Chinês?
que está em guerra com os Estados Unidos e que nunca foi transparente? Claro que não. Mas, por outro lado, é sim possível que as cepas mais antigas estejam nos Estados Unidos, mas esperem um pouquinho. Quem não garante que havia uma estratégia justamente para colocá-las lá e de lá levá-las para a China? Porque só quem perdeu com isso foram as economias ocidentais. E quem lucrou com isso foi apenas a China e os globalistas, que estão tirando proveito do coronavírus. E os nossos políticos. Mas não acredito que Maia e todos os outros tiveram a condição de participar desse golpe. Entraram agora por determinação maior, mas estão lucrando muito com ele. O fato, brincadeiras à parte, o fato é que o Ocidente perdeu e a China, que estava batendo no tatame na guerra comercial, deu a volta por cima. A sua economia recuperou-se rapidamente e os investimentos nas bolsas foram pesados por parte dos chineses. Eles acabaram abocanhando uma fatia muito maior da gigantesca fatia que já possuíam no mercado global. Outro detalhe, quem não garante que tudo isso tenha sido articulado sim entre China e Estados Unidos? Mas não estou falando do governo americano, entre o joio chinês e o joio americano, que convenhamos, juntos são quase indestrutíveis, porque globalistas e comunistas trabalham juntos há muito tempo. Ou alguém duvida? Bem, essa é uma discussão inútil. Todo mundo sabe que a cepa está lá, a originária. Isso todo mundo sabe, principalmente os chineses. Mas eles estão com medo. Acusaram o golpe e a forma de defenderem-se do golpe da, indisposição do mundo ocidental hoje para com a China, a tática é reagir atacando. Como dizia Tele Santana, a melhor defesa é o ataque, pois é o que a China está fazendo. Iniciou-se uma nova etapa da guerra entre Estados Unidos e China. Bem, para terminar, o Deutsche Welle, publicado em língua inglesa, disse que o coronavírus traz de volta as fronteiras da Europa. A matéria saída ontem, publicada ontem na Inglaterra, diz que a coisa mais surpreendente sobre a pandemia de coronavírus é a facilidade com que as fronteiras podem voltar, fronteiras nacionais. A metáfora da internet que usamos com mais frequência é a melhor. Um após o outro, os países europeus estão instalando um firewall com um simples clique de mouse. Então, o turismo está morto, o comércio diminui, a bolsa perde trilhões e a própria globalização é paralisada. Centenas de milhares de trabalhadores migrantes voltam para casa na Bulgária, Sérvia ou Romênia, apenas para serem acolhidos com sentimentos contraditórios. Por um lado, trazer nossos filhos de volta havia sido um constante lamento nas últimas décadas. Agora todos estão de volta a seus lares. Por outro lado, não há empregos a oferecer aos que retornam, principalmente em épocas de crise. Além disso, as economias nacionais sentirão muita falta das remessas que costumavam enviar para casa. O quadro é esse. O problema da pandemia trouxe novamente a ideia de fronteiras. A ideia de fronteiras, nesse caso, não foi espontânea, foi por conta de uma imposição. Por um lado é bom, mas como não foi espontânea, não havia um programa para ela, para o retorno
dos que saíram dos seus países para o retorno a uma economia estagnada por conta do coronavírus. Tudo na base da força ou da imposição. E isso quer dizer o seguinte: as fronteiras parecem que retornaram, mas com elas também um gravíssimo problema: desemprego, lojas e fábricas fechadas, daqui a pouco desabastecimento, a fome e a violência. Pode, a princípio, parecer que bom as fronteiras voltaram, mas pode ser que seja ou tarde para as fronteiras nacionais, ou apenas mais um golpe para definitivamente acabar com os estados nacionais. Porque assim que os estados nacionais incharem daqueles que saíram, mas não puder acolhê-los economicamente, aí estará criado um clima de mais terror ainda na Europa. E desse clima de mais terror ainda, certamente, meus amigos, a solução que será apresentada é exatamente aquela que nós já prevemos: mão de ferro de um governo único. É o que se anuncia pela frente. Até depois.